Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um dia de estudo. Oséias capítulo 8 ao capítulo 10. Estamos lendo a Bíblia em um ano. Agora em Oséias capítulo 8, verso 1 e 2, Deus fala que eles rejeitaram a Deus, rejeitaram a lei do Senhor e agora o mal os perseguiria. Misericórdia. Transgrediram a aliança, rejeitaram a lei e cessaram de fazer o bem. O mal que vai vir é o Império Assírio, em cima do povo das 10 tribos do norte, chamado Israel ou Efraim. E sobre as tribos do sul, Judá, vai vir o Império Babilônico. O reino do norte será disperso e vai se transformar num povo gentio, pagão. E o reino do sul vai ser cativo, Judá, na Babilônia, durante 70 anos. O preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a angústia, é a amargura. Abandonar o Senhor é a coisa mais perigosa que alguém pode fazer. As pessoas hoje estão ficando assim boquiabertas com o que tem acontecido no mundo gospel, do que se transformou o nosso meio. Eu fico pensando as pessoas que viviam em Israel nessa época, que eram verdadeiramente de Deus, que não aceitaram esses costumes mundanos no meio do povo, o bezerro de ouro, a adoração aos demônios, e também em Judá, como que eles estavam passando, a dificuldade de permanecer no meio dessa idolatria, desse paganismo, desses bodes velhos que estavam reinando em Israel, reis que não tinham mais nada de Jesus, que não tinham um temor mínimo de Deus. Também em Judá, alguns reis bons, mas a maioria malignos, opressores, seguidores de Baal, seguidores de demônios. E é exatamente o que está acontecendo hoje no nosso meio. A mesma coisa. As pessoas de Deus estão gemendo porque querem ver um avivamento na igreja, gemendo porque querem ver o poder de Deus sendo derramado para a conversão da sua família, o poder de Deus sendo derramado para trazer libertação, mas não estão vendo. E não estão vendo porque o pecado, a iniquidade, a transgressão da lei está muito no nosso meio. Olha aí a história de Israel. Quebraram a minha aliança e transgrediram a minha lei e cessaram de fazer o bem. É um recado para nós vigiarmos. Se você colocar sua fé em homem, você vai cair. O que você vai ver acontecer no meio gospel é coisa que você nunca imaginou que poderia acontecer dentro da cristandade ou da igreja. E Israel está vivendo um período tenebroso aí nessa época de Oséias. Ninguém está nem aí para mais nada de Deus. Estavam para adoração do bezerro, para tudo aquilo que Deus falou para não fazer. E Oséias 4,6, eu repito, ele fala que o povo é destruído porque não tem o conhecimento. E ele diz que ele vai ferir os sacerdotes por não ensinarem o povo. Eu quero dizer a você que um guia cego, ele leva as ovelhas para o abismo, e hoje o que mais tem é guia cego. E você deve saber identificar um bode de uma ovelha e um joio de um trigo, porque Jesus falou que não vai arrancar eles por enquanto, que vai deixar até o fim. Então eu tenho que andar com ovelha, tenho que andar com trigo, e tenho que rejeitar o bode e tenho que rejeitar o joio. Então você está lendo aí a história. É uma repetição. A igreja repete a história de Israel. E não era para repetir da mesma forma. Porque em 1 Coríntios 10, Deus deixou escrito que isso que nós estamos estudando hoje é para exemplo, para que a gente não cometa os erros que eles cometeram. Verso 11, ele chama Israel de Efraim, porque Efraim é o cabeça das tribos do norte, das 10 tribos. E agora ele fala que eles multiplicaram altares para pecar. E como nós temos visto a multiplicação de altares do pecado, tudo aquilo que era abominável diante de Deus agora é tido como relativizado no meio da igreja.
E a igreja é colocada como motivo de escárnio, como Israel vai ser colocado como motivo de escárnio. Então, eu tenho um recado para você de Deus: fique santo, permaneça inabalável, fique cheio do Espírito. Busque o conhecimento, adquire a sabedoria, porque essa palavra vai te livrar daquilo que vai vir sobre essa terra e sobre o mundo gospel. Fique santo, seja um homem de Deus e uma mulher de Deus. Olha o verso 14, diz que Israel esqueceu do seu Criador e multiplicou palácios. Hoje é multiplicação de igrejas, mega igrejas. É como se fosse um comércio, uma franquia. Em todos os lares você vê a franquia, franquia, franquia. Aqui diz que Israel multiplicou palácios. E no capítulo 9 ele vai falando dos pecados, né? O juízo que vai vir sobre eles. E no final do capítulo 9 ele fala algo que a gente tem que prestar bastante atenção. Diz assim: o meu Deus os rejeitará, porque não os ouvem, e andarão errantes pelas nações. Olha só, Deus rejeitou, porque não quiseram dar ouvidos a Deus. A Bíblia diz que Deus falava antigamente pelos profetas, sim, e hoje ele fala pelo seu Filho, em Hebreus 11:1, ao qual constituiu o herdeiro, e o Filho é o verbo, é a palavra. Hoje nós que temos o Espírito, Deus fala conosco, Deus habita dentro de nós, Deus habita na nossa casa, e era para Deus habitar na igreja, no meio do povo. E ele fala através da palavra. Deus falou que eles andariam errantes pelas nações, e eles vão ser espalhados, e vão perder completamente a sua identidade. Olha a igreja americana, todo mundo nos Estados Unidos é evangélico, olha lá. Ser evangélico lá, isso é motivo de vergonha. E hoje no Brasil já não está diferente. Não abandone a sua fé por causa dos escândalos, nem por causa de pastor nenhum, nem por mulher, nem por marido, nem por filho. Não largue a sua fé, não largue Jesus por nada. O verso 17 do capítulo 9, o meu povo será espalhado entre as nações, misericórdia. Ele fala, andarão errantes. Sabe o que é errante? Sem rumo, nem prumo. Aonde nós vamos parar? Eu te digo, nós vamos parar daqui a pouco, vai brotar aquele, como o Império Assírio veio, como o Império Babilônico veio, o Império do Anticristo só vai crescendo. Cada dia mais escândalo, cada dia mais leis proibindo a leitura da Bíblia, cada dia leis para banir o cristianismo, cada dia mais leis para destruir crianças, cada dia mais leis para destruir família. No verso 6 ele fala que o bezerro de ouro vai ser levado de presente para o oponente, para a Síria, para o império, né? Vai ser levado de presente o seu bezerro de ouro para o diabo. É o que está falando aí, para o imperador assírio. Tiglat-Pileser III é um rei assírio. Senaqueribe, você já viu aí, ó. E esse povo não estava acreditando que Deus ia fazer isso, os profetas estavam mandando o recado, e eles estavam maltratando, humilhando, perseguindo os profetas, matando os profetas. Verso 12, ele chama o povo de volta. Ele pede, clama o povo para buscar o Senhor, para semear a justiça, para fazer aquilo que é certo, semear a justiça, ceifar em misericórdia. Ele diz, é tempo de buscar o Senhor, tempo de buscar, de retornar, de arrepender, até que Ele chova justiça e venha sobre vós. Hoje é tempo de buscar o Senhor, de arrepender, de semear justiça, para que Ele volte, para que Ele nos encha, para que traga um avivamento. No verso 15, ele fala que o rei de Israel será totalmente destruído. Quando eu passo ali pela região do bairro Floresta, em 1981, havia ali uma grande igreja, ainda está lá, Igreja Batista da Floresta. A igreja que era um referencial em Belo Horizonte de poder do Espírito. Na época, um pastor que dirigia lá, um homem sério, um homem comprometido com a palavra, um homem que Deus usou a boca dele para que muitas pessoas se convertessem ao Senhor.
Aquele homem foi ungido, aquele pastor, por Deus, e fez como Israel. Chegou um momento daquela igreja, no auge, no ápice. Aí o diabo entra na vaidade, na luxúria. E aquele pastor grande, conhecido, ficou famoso, entrou na política, ganhou na política. Daqui a pouco aquela igreja começou a murchar, os escândalos começaram a vir. E o escândalo na televisão, que aquele pastor estava envolvido em compra irregular de ambulância, em propina, em dinheiro. E aquele pastor só foi descendo a ladeira, faleceu, o nome dele já está apagado. E aquela igreja, os seus filhos herdaram a igreja, outra coisa errada, porque a igreja não é de filho de pastor, a igreja é de Jesus. Herdaram aquela igreja e continuaram na prática, em vez de seguir o caminho reto. Foram inventando, foram perdendo o espírito, foram separando, casando, gerando escândalos. E hoje essa igreja está fechada. Acabou. É o que você está vendo aí, ó. Uma hora Deus manda o freio, uma hora a coisa pega. Como pode uma igreja tão avivada, tão grande, tão cheia, tão bonita, louvores bonitos, e eram louvores bonitos mesmo, louvores do cantor cristão, coral, coisa maravilhosa. Você ia num culto, aquele culto, assim, que você tem prazer em ir, que você fala, acabou o culto, não é possível, já acabou. Hoje, ela está fechada. Olha o que Deus diz para Israel, serão espalhados. Eu vou acabar com um sorriso no seu meio, porque vocês abandonaram o Senhor. Para no final, ele diz que o rei de Israel será totalmente destruído. Totalmente destruído. E Israel vai perder a sua identidade, espalhado entre as nações, colocado como motivo de opróbrio e escárnio no meio do povo.